Olá, meus irmãos, amigos, irmãs, amigas. Estava pensando aqui no meu devocional, um tema do texto que eu li sobre o que esperar de um amigo. E quando nós pensamos nesse texto que eu li, que foi em Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 32, a gente vai entender um pouco aquilo que realmente nós precisamos para corresponder com aquilo que se espera de um bom amigo. Marcos 14, 32 diz que então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse texto eu já refleti sobre vários aspectos, inclusive da necessidade de estarmos nos relacionando com pessoas onde nós podemos compartilhar dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, mas também das nossas alegrias. Mas aqui eu consigo enxergar nesse momento o que devemos esperar verdadeiramente de um amigo. Por quê? Porque esse conceito de amizade, ele, nos últimos tempos, tem sido um conceito que trata esse relacionamento de uma forma muito superficial. A gente vê, por exemplo, nos grupos sociais, né, nas redes sociais, nas mídias, a questão de você estar lidando com esse conceito de amigo como se realmente fosse amizade, um relacionamento com pessoas que você nunca viu, né, que você não olhou nos olhos, que você não sabe nem quem é verdadeiramente. E lá na rede social você tem tantos amigos, né, e você, quanto mais amigos você tem, mais você quer ter nas redes sociais, lidando com essa questão da superficialidade, como se nós verdadeiramente quiséssemos esconder aquilo que somos, sentimos e passamos nas nossas vidas. Mas não é isso que a Bíblia trata. Esse conceito de amizade na Bíblia é um conceito muito mais profundo. Existem textos que vão nos colocar diante de conceito de amizade, um lado de um amor fraternal, de uma profundidade intensa no relacionamento entre as pessoas. Nós vemos, por exemplo, aquela relação de Davi com Jonatas, onde a gente percebe que mesmo Davi não se relacionando bem com o pai de Jonatas, isso não foi o suficiente para quebrar o amor que existia entre eles, uma amizade que foi até a morte. Nós vamos ver o texto em Provérbios, por exemplo, em Provérbios 18, 24, que diz que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24, né? Onde mostra que esse conceito de amigo, ele pode, em determinados momentos do relacionamento, ultrapassar até a nossa relação consanguínea,
com aquelas pessoas nascidas do mesmo pai, da mesma mãe. Existe um texto em João capítulo 15, versículos 13 e 14, que diz que não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E Jesus diz: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, é tão profundo esse conceito que o amigo verdadeiro é aquele capaz de dar a própria vida, né, pela pessoa com quem ele tem esse sentimento de amizade. É claro que dentro desse contexto como um todo, Jesus diz que existem alguns critérios. Uma amizade, ela simplesmente não existe em si mesma, mas ela existe critérios para que ela possa existir, porque ele diz: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Então há um condicional ao se praticar o que vos mando. Olhando para Jesus, a gente vai ver o exemplo perfeito da amizade. Pessoas que ele angariou ao longo do seu ministério terreno, como Marta, Maria, como seus 12 discípulos, como tantas pessoas com quem ao longo da sua vida ministerial ele conseguiu trazer para si, ele cuidou dessas pessoas, ele confortou e fortaleceu tanto no aspecto emocional quanto no aspecto espiritual durante o seu ministério. Ele foi amigo verdadeiro, porque nunca foi omisso com os erros dos seus amigos, nunca foi conivente com os erros dos seus amigos, mas ao contrário, em muitas ocasiões a gente vê nos seus evangelhos Jesus confrontando os seus amigos e repreendendo os seus amigos com seus erros. E é isso que a gente enxerga nesse texto que nós lemos em Marcos capítulo 14, do versículos 32 ao versículo de número 42. Jesus estava no momento mais difícil do seu ministério. Aquele momento em que ele vai ao Getsêmani, aquele momento que antecede a sua prisão, a sua paixão e a sua crucificação. Eu entendo que ali foi uma das lutas mais difíceis que Jesus travou na sua vida. Quando ele diz que o seu espírito estava pronto, mas a sua carne era fraca. E aí foi um momento em que ele precisou desabafar o que ele sentia. Ele precisou buscar o seu ciclo mais íntimo dentro dos seus discípulos, que foi Pedro, Tiago e João, para poder falar aquilo que estava no seu coração, da angústia de quase morte, como ele diz, que estava ali fazendo com que ele sofresse profundamente. E ele, então, se abre os seus sentimentos diante dos seus amigos, esperando que esses seus amigos pudessem confortá-lo. A gente sabe que se calaram, e eles não tomaram nem atitude diante da confissão de Jesus. Ao contrário, Jesus os levou ali no Getsêmani a um local e pediu a eles que estivessem junto com eles, orando, vigiando, naquele momento difícil, intercedendo, naquele momento difícil que Jesus estava passando e que precisava do apoio deles. E Jesus não encontrou. O que nós podemos esperar de um amigo? A primeira coisa que a gente enxerga nesse texto aqui é que o amigo é aquele que está com o ouvido sempre disponível para ouvir os lamentos, os choros, as tristezas, as angústias, as aflições, os momentos em que a nossa alma está tremendamente atribulada e que nós precisamos compartilhar para assim aliviar a dor, o peso daqueles sentimentos que nós sentimos. Mas a questão não é apenas ouvir, não é apenas colocar o ouvido à disposição. Colocar o ouvido, entendo que seja das coisas mais importantes, é a gente doar o nosso ouvido,
para ouvirmos, mas também espera-se que dentro desse contexto de ser ouvido, precisamos também ser confortados, precisamos ser fortalecidos. É preciso uma atitude de compaixão do amigo para que nós possamos continuar a nossa caminhada de uma forma mais serena e de uma forma mais tranquila. Então, esse é a primeira coisa que a gente enxerga. Jesus buscou os seus amigos mais íntimos, confessou a eles, ele esperou então o ouvido deles, mas esperou também o conforto, o fortalecimento espiritual e emocional naquele momento. O segundo aspecto que a gente pode ver nesse texto é que o amigo não é aquele que é omisso diante dos erros do outro. O amigo não é aquele que é conivente com os erros. O amigo não é aquele que está junto em qualquer momento, em qualquer situação, apoiando o erro dos outros. Jesus, quando ele volta e que ele vê aqueles seus amigos dormindo, ele imediatamente repreende os seus amigos. Não podeis ficar nem um instante vigiando comigo, disse Jesus. Ele os repreendeu. Ele não compartilhou daquele erro. Ele não foi conivente. Ele fez a repreensão no momento em que viu. Para quê? Para que as pessoas possam tomar ciência do seu erro. Muitas vezes nós estamos caminhando no erro e nós não percebemos o erro que nós estamos, e é preciso que a ficha caia. E muitas vezes é preciso que alguém de fora que esteja enxergando, que esteja vendo, possa estar nos avisando, nos confrontando com a verdade para que a gente possa perceber o caminho do nosso erro. E assim podemos corrigir e voltar a caminhar dentro da retidão, da moral, da ética e da integridade, conforme nos ensina a palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto é ouvir e ter compaixão. O segundo aspecto é confrontar, não ser omisso, não ser conivente. Mas o terceiro aspecto que a gente enxerga nesse texto é que o amigo é aquele que está sempre disposto a ajudar, desde que não seja conivente com o erro, mesmo acima dos nossos próprios desejos, das nossas necessidades, das nossas vontades. Que isso é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes os amigos nos deixam só, nos abandonam. Existem os interesses pessoais que são maiores do que os interesses da amizade. Existem desejos pessoais. A gente observa ali que os discípulos de Jesus mais íntimos, eles não conseguiram superar a força da natureza, do cansaço, estavam dormindo, ou até mesmo como se fosse ali um desprezo à própria condição e situação que Jesus estava enfrentando. Desprezar o amigo nesses momentos é um abandono que permite que o amigo muitas vezes passe pelo vale da sombra da morte sozinho, sem ter uma mão que possa ajudar a tirá-lo dali. Terceira coisa que se espera de um amigo é que ele enfrente seus próprios interesses pessoais, supere seus próprios interesses pessoais e estenda a mão para aquele que está precisando nos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa. Quero concluir, meus irmãos, que diz o poeta que quem tem um amigo guarda debaixo de 7 chaves. 7 chaves. Porque realmente, pelo conceito bíblico, a amizade é uma coisa muito difícil. É difícil quando se ama e você conseguir repreender alguém. Mas se você ama,
e você quer o bem, você tem que fazê-lo. É difícil muitas vezes você deixar suas coisas para fazer pelos outros. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso se amamos o nosso amigo. Então são situações muitas vezes que nós nos defrontamos, falamos que somos amigos, falamos da nossa amizade, mas no momento em que nós precisamos, nos momentos mais difíceis, nos deixam sozinhos, como aqueles deixaram Jesus. Possamos refletir sobre isso e que busquemos amizades verdadeiras e sermos amigos verdadeiros. O que importa é o amor. Deus abençoe a todos.